Olá, terceiro ano. Essa semana nós vamos dar continuidade ao conteúdo de evolução que nós iniciamos lá com o fixismo, Lamarck e Darwin. E desta vez nós vamos ver algumas evidências da evolução e também mecanismos para gerar uma espécie nova. Tá? Esse é o foco principal da nossa aula. Então, pega aí papel e caneta, tá? Para fazer as anotações no seu caderno com relação às evidências da evolução, que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um momento. Muito bem, moçada. Então, a primeira evidência da evolução, tá, vai ser com relação à anatomia comparada, tá? Desculpa. Veja, vou mostrar para vocês algumas imagens aqui, como essa, por exemplo, que faz uma comparação entre a estrutura dos ossos. Aqui nós temos uma baleia, onde eu estou passando o mouse. Aqui nós temos o braço de um homem, aqui de um morcego e aqui a pata de um cavalo. Tá? Então, eu quero que vocês observem que as estruturas, né, elas têm uma correlação entre os animais. Tá? Então, é feito toda uma análise comparativa entre membros, entre órgãos e assim por diante. Tá? Aí, qual que é a ideia geral aqui, para mostrar assim para vocês? A ideia geral é assim, como a gente vai fazer uma comparação, quanto mais próximo, quanto mais parecido for, né, quanto mais parecido for, significa que tiveram um ancestral em comum mais recente. Espero que vocês se lembram da minha aula da semana passada, que eu falei sobre essa questão do ancestral em comum, tá? Então, vocês percebem que, por exemplo, aqui a questão do cavalo, né, comparado ao homem, você percebe que, de todos, ele acaba tendo uma diferença um pouquinho maior. Isso significa que ele é um pouquinho mais distante em questões filogenéticas do homem com relação aos demais. Vou mostrar outras figurinhas aqui para vocês entenderem como que é essa questão. Ah, isso aqui está muito pequeno, eu vou achar uma outra. Né? Essa daqui acho que acaba sendo a mesma, o homem, aqui um gato, a baleia e o morcego, novamente, né? O fato é que é feito todas essas comparações. Então, aqui nós estamos comparando a anatomia, tá? A anatomia entre os animais. Depois, entre as plantas, é feito a mesma coisa, tá? Porque a anatomia, ela é, anatomia comparada, ela é uma das evidências da evolução. Então, repetindo, quanto mais próximo, quanto mais parecido for, tá? Significa que teve um ancestral em comum mais recente. É por esse motivo, o terceiro ano, que a gente coloca aqui dentro dos primatas, né, o chimpanzé e também o homem. Porque nós temos uma anatomia muito próxima. Então, é por esse motivo, tá, que coloca-se, acredita-se realmente que o homem e o macaco tiveram no passado um ancestral em comum, mais recente do que os outros animais. Tá? Se você for comparar, por exemplo, um macaco e um cavalo, você vai ver que o macaco, ele vai ter, né, a anatomia do macaco, ela é mais parecida, mais próxima. Tá? Então, a gente segue sempre esse raciocínio. Anotaram aí no caderno? Próxima evidência. Durante muito tempo, o desenvolvimento embrionário foi usado para fazer essa comparação entre os indivíduos, como por exemplo aqui nessa imagem, tá? Nós temos aqui, né, o peixe, uma salamandra, tartaruga, uma galinha, um coelho e um ser humano. Observem que nessa fileira inicial aqui,
todos os embriões, eles são muito parecidos. E à medida que avança o desenvolvimento, é que vai acontecer as mudanças, as alterações, as diferenças. Então, veja aqui novamente, ó, o peixe formado, uma salamandra, né? Uma tartaruga, uma galinha, um coelho aqui e o ser humano. Mas o que eu quero que vocês observem é que é feita também uma comparação de desenvolvimento embrionário. Como que esses organismos se desenvolvem, tá? Vou mostrar outra imagem para vocês. Aqui, por exemplo, nós temos outro tipo de anatomia comparada. Então, esse aqui embaixo de todos é o ovo que está sendo fertilizado pelo espermatozoide. E aqui começa, então, o desenvolvimento, tá vendo? Eu tenho aqui já, aqui já o começo de um desenvolvimento, né? Ele começa a ter essa dobra, tá vendo? E à medida que avança, algumas diferenças começam a aparecer. E, novamente, a gente tem aqui, né, por exemplo, ó, o ser humano e o macaco têm um desenvolvimento mais próximo, tá vendo? O gambá também tem um desenvolvimento mais próximo. Quem que é o mais distante aqui do homem? É o tubarão, a salamandra. Você percebe, né, que estes indivíduos, eles têm uma diferença muito maior, né, na parte do desenvolvimento embrionário. Então, novamente, aqui, a gente coloca, mais uma vez, a relação de proximidade entre espécies, conforme a comparação. Tá aqui, desenvolvimento embrionário. Desenvolvimento embrionário é uma outra evidência que a gente usa para se mostrar a evolução. Tudo bem? E aqui tem várias figurinhas, né? O fato é que aqui, inicialmente, eu quero mostrar para vocês, né? Que inicialmente é muito parecido. É muito parecido. Né? Vamos para outra evidência agora. Tá? Anotem aí nos cadernos. Os fósseis. Os fósseis, eles também são evidências da evolução. Então, nós temos os registros, né? Daqueles animais que já estão extintos, né, que não existem mais, tá? E esses fósseis, a anatomia dele é usada também para fazer uma comparação com esses animais que nós temos hoje. Esse daqui, por exemplo, esse daqui, ele é um registro de um artrópode, tá? Um parentezinho aí de um inseto, tá? E a gente tem alguns registros, tá, de insetos que chegavam a medir até 80 centímetros. Já pensou, meninas, uma barata voando com 80 centímetros? É louco demais, né? Mas, enfim. E essa questão, então, dos fósseis mostram para a gente, né, detalhes daquilo que ficou no passado, para a gente poder também fazer uma comparação com aquilo que nós temos hoje, presente. Tudo bem? E o interessante é que quando eu falo de fósseis, eu também tenho registro de plantas aqui, não só de animais, né? Então, eu tenho registro de plantas nas pedras também, aqui também uma samambaia, né? Uma pteridófita, que é do tempo dos dinossauros ainda. Aqui, né, outro peixinho, enfim. Né? Então, esses registros fósseis mostram também essas evidências de como que a evolução aconteceu, tá? Falamos de 3 evidências, vamos para a 4ª evidência, então. É a bioquímica comparada. A bioquímica, tá aqui, ó, bioquímica comparada. O que vem a ser isso? Né? Vem ser um dos estudos mais recentes. Quando eu digo recente, foi aí no ano de 2000 para cá, né, que começou a estudar bastante a questão do DNA, a questão das proteínas, questão do RNA e tudo mais, né? Então, é feita essa análise bioquímica, é feita essa comparação entre o material genético, tá? E se vocês, pasmem, é possível extrair algumas informações dos fósseis. Um pouco só, mas é possível. Né? Aliás, é possível se extrair alguns trechos aí de genes de múmias. Sabiam disso? Mesmo múmias, é possível ainda resgatar alguns traços, tá?
do material genético. Só não tem como resgatar quando é cremado. Quando é cremado ou quando foi coberto por lava vulcânica, né, que daí o calor, nenhuma estrutura genética consegue resistir ao calor, tá bom? Então, nós temos aqui a análise comparativa também do material genético, né? E, novamente, a gente usa, então, essas comparações aqui, né? Veja que aqui eu tenho o homem, o macaco, o cão, a ave, a rã e aqui a lampreia. Então, quando é feito, aqui eu tenho um número de aminoácidos diferentes, tá? Entre o homem e algum animal. Então, vejam aqui, né, que a lampreia, ela é colocada mais longe do homem. Por quê? Porque ela tem cerca aí de 125 tipos de aminoácidos diferentes. Tá? É uma quantidade aí grande, né? Não, 125 não, aqui embaixo. 125 aqui. Aqui embaixo no gráfico. Então, como ela tem uma diferença maior entre os genes, ela é colocada mais distante. Ou seja, existe, então, né, essa relação entre o homem e a lampreia, também tiveram um ancestral em comum, só que muito mais distante. Onde está aqui essa interseção? E aí, quando eu faço uma comparação, olha a questão do macaco. Tem só ali 8 aminoácidos diferentes. Então, é uma questão comparativa, sempre comparativa, tudo bem? Então, por esse motivo e por todos os outros que eu comecei nesse vídeo, mostra, então, que existe uma relação mais íntima entre o homem e o macaco. Essa relação íntima, lembra? É correto eu falar que o homem veio do macaco? Não, é errado. O homem não veio do macaco, a ciência nunca disse isso. O correto é falar que existiu, né, no passado, existiu um ancestral em comum entre as duas espécies. Que esse ancestral em comum já não existe mais. Tá? E é um ancestral comum mais perto, vamos colocar assim, entre aspas, mais próximos, né? Alguns pouquinhos milhões de anos, assim, né? Mas acontece que eu falo que é mais perto comparado aos outros animais. Ao cão, por exemplo, já está mais longe, tá vendo? A lampreia, então, está mais longe de todas. Então, a gente fala que é mais próximo porque a gente está olhando, tendo essa visão geral aqui, né? Mas tem que lembrar que esse próximo é alguns milhões de anos. Ok? Terceiro ano. Então, eu espero que essas demonstrações que o professor colocou para vocês tenham servido para vocês entenderem, né, essas evidências da evolução. Então, tudo isso são evidências científicas que fazem comparação entre grau de parentesco, né, quem é mais próximo de quem. É por isso que, às vezes, né, na ciência, tem aquele animal que é colocado ali, né, igual nós temos o porífero, que nós estudamos no segundo ano, né? O porífero, antes, ele era considerado como uma planta, né? E depois que foi entendido como um animal, né? Então, conforme vai tendo maior conhecimento, vai fazendo novas descobertas, aí consegue fazer, né, um parecer mais geral aí. Terceiro ano. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de espécie, tá? Então, encerramos ali as evidências da evolução, vamos começar com o conceito de espécie, tá? Porque eu quero explicar para vocês como que surge uma espécie nova. E para dizer como surge uma espécie nova, primeiro eu preciso saber o que é espécie. Então, eu tenho aqui, né, conceito de espécie no Google. Vou utilizar como exemplo esse primeiro aqui que apareceu, que nada mais é do que animais que conseguem se reproduzir entre si e deixar descendentes férteis. Ponto. Esse é o conceito de espécie. Para ser considerado da mesma espécie, tem que cruzar entre si e deixar descendentes férteis. Entendem? Então, na espécie humana, nós temos algumas raças, né? Nós temos ali os orientais, os africanos, os americanos, os australianos. E é possível ter o cruzamento entre eles e deixar descendentes férteis. Então, são todos da mesma espécie. Outra questão também é os cachorrinhos. Todos eles são da mesma espécie. Então, tem ali
o Bulldog, tem o Shih Tzu, tem o pastor alemão, tem o Pinscher, tem, né, o Rottweiler, e eles podem ter o cruzamento entre si e deixar descendentes férteis, porque são todos da mesma espécie, porém de raças diferentes, tá? Mas eu vou dar um exemplo mais clássico sobre a mula e o burro, tá bom? A mula e o burro é o cruzamento, então, entre a égua e o jumento, e daí, quando nasce fêmea, nasce a mula, ou então, quando nasce macho, nasce ali o burro, né? A égua e o jumento, eles não são da mesma espécie. Professor, mas eles cruzaram entre si. Sim, eles cruzaram entre si, mas não deixaram descendentes férteis, porque a mula e o burro são inférteis. Então, é por esse motivo que a égua e o jumento são espécies diferentes. Teve o cruzamento, mas não deixou descendentes férteis. Entendido, então, agora a questão de como o conceito de espécie, né, que tem que cruzar entre si e deixar descendentes férteis, esse é o conceito. Vamos, então, para um esqueminha bem simples aqui, ó, tá? Eu vou demonstrar com essa borboletinha, que ela é azul, tá? Só que eu tenho que pensar onde está escrito A aqui. Eu tenho que pensar que essa borboletinha é uma população grande. Vamos imaginar que aqui essa borboletinha está representando umas 1000 borboletas, todas iguais, tá bom? Vamos pensar. O primeiro passo para surgir uma espécie nova é o isolamento geográfico, tá? Por exemplo, se há uma cachoeira bem grande, o peixe não vai conseguir, né, subir essa cachoeira grandona. Então, eu tenho um isolamento geográfico, tá? Outro isolamento geográfico pode ser, de repente, uma montanha, tá? Ou então um rio que passa, né, impede que esse animal, essa zebra, cruze para outra margem do rio, se for pensar que é um rio muito grande, né? Isso são isolamentos geográficos. É uma barreira, tá? Então, vamos pensar, né, que essas 1000 borboletinhas aqui tiveram um isolamento geográfico. Vamos pensar que surgiu aqui, foram separados por uma montanha, tudo bem? Vamos pensar desse jeito. E aí fica, então, um pouquinho de borboleta dessa azul desse lado da montanha, ou desse lado do rio, e outro pouquinho desse outro lado aqui. Tá? De modo que uma não entra em contato com a outra. Então, novamente, está mostrando aqui em B, né, que elas estão separadas geograficamente. Está representando uma borboletinha, mas eu tenho que pensar que são várias, é uma população, foram separadas. Essa borboleta desse lado da montanha começa a se reproduzir entre si, começa a deixar descendentes, essa outra aqui começa a reproduzir entre si também, e assim vai indo, vai passando anos e anos, tá? Cruzamento depois de cruzamento, aí tem também uma seleção natural, né? Lembra ali de Darwin? Tem uma seleção natural, de repente ali, desse lado da montanha, começou a ter uma temperatura X, e desse outro lado da montanha começou a ter temperatura Y, né? Lá daquele lado da montanha começou a ter ali alguns predadores, e alguns começaram a se camuflar, começa a ter uma variação de genes, uma variação genética. Então, começa a se reproduzir entre si, começa a ter uma diferença entre genes dentro daquela população, e com o passar do tempo, estes genes, está vendo aqui, que essa população, é uma só, mas tem que pensar em população, essa população aqui começou a apresentar algumas diferenças. E essa outra que está do outro lado da montanha também começou a apresentar algumas diferenças. Por quê? Porque o ambiente era diferente, a seleção natural foi acontecendo diferente, os predadores podem ter sido diferentes, e assim por diante. Tá? O mesmo vai acontecer aqui também, por exemplo, com passarinhos, né? Às vezes aquele passarinho que está de um lado lá, que tem um bico um pouquinho maior, consegue sobreviver mais, porque na hora de catar alimentos, né, consegue se manter, né, mais forte, né? O ambiente seleciona. Continuando a historinha aqui. Então, essas espécies aqui, ó, que está em C, tá?
nós temos aqui já duas raças diferentes, elas continuam ainda se reproduzindo entre elas, entre essa população, os genes vão mudando, até que, tá aqui, chegou no final. São duas espécies totalmente diferentes uma da outra. E aqui, mesmo que essas borboletas voltem a se encontrar, elas não se reproduzem mais. Surgiu, então, aqui uma espécie diferente daquela do ancestral em comum. Só que eu tenho que pensar que levam anos para poder ver isso daqui. Ok? Então, primeiro, o isolamento geográfico. Aí tem a reprodução entre eles, começa a ter uma variação de genes. É um processo muito, muito longo. Entende isso, terceiro ano? Muito demorado, tá? Mas, enfim, vamos pegar agora esse conceito basicão aqui, tá? Esse conceito. E nós vamos para alguns experimentos em laboratório, né? Com algumas mosquinhas, foi feita uma pequena diferença aqui, uma separação. Durante muito tempo, né, elas foram reproduzindo entre si, essas aqui também foram reproduzidas entre si, até que em momento que fica diferentes. E aí, então, mesmo quando colocado de novo juntas, elas não se reproduzem mais. Se não se reproduzem mais e não deixa descendentes férteis, significa que deixou, então, de ser a mesma espécie. Aqui um outro exemplo, né, de um animalzinho numa região tal e numa região tal, né? Sempre com relação a um isolamento geográfico. E assim, pessoal, é válido para toda e qualquer espécie, animal, vegetal também, tá? Isso daqui é bastante interessante, tá? Acontece, terceiro ano, que quando a gente fala dessa evolução, deixa eu pegar aqui. Quando a gente começa a falar dessa evolução aqui, por exemplo, tá? Isso daqui, pessoal, esse tipo de evolução é uma evolução que o tempo de vida de um homem vai de 80 a 100 anos, entende? Então, o tempo de vida de um homem não consegue viver para ver isso daqui acontecer. Como eu falei, isso daqui são milhões de anos. Mas cada ramificação dessa árvore filogenética foi o mesmo processo desse mecanismo de especiação que o professor explicou aqui. Só que eu tenho que colocar aqui, eu tenho que extravasar para milhões de anos. Eu tenho que usar milhões, entende? E nesses milhões de anos, as espécies foram se reproduzindo entre si, aquele ancestral comum deixa de existir, tá? Ele passa a não existir mais, aquele conjunto de DNA, de material genético, passa a não existir mais, surgem, então, aqui espécies novas, tá bom? E elas têm um grau de parentesco próximo, porque tiveram um ancestral em comum mais recente, ok? E é com relação a essa árvore que a gente sempre monta, né? O professor sempre tem mostrado isso daqui para vocês, desde o segundo ano, que, né, nós temos aqui os seres vivos mais simples, né? As eubactérias e as arqueobactérias. A partir, né, desses dois procariontes surge aqui um eucarionte, que nós temos aqui protozoários e algas, e a partir desse protista, de um ancestral protista, que não existe mais, é que deu origem aos fungos, é que deu origem aos animais, começando ali com os poríferos, é que deu origem às plantas, começando ali com as briófitas. Só que isso daqui, gente, nossa, eu tenho que colocar milhões ao cubo, sabe? Para vocês, mas é mais ou menos naquele jeitinho ali que o professor explicou. Só que eu tenho que extravasar para muitos anos mesmo, tá? É um processo bastante complexo. E, né, como em relação a essa árvore, né, nós temos aqui esses procariontes, bactéria, arqueobactéria, e aqui os eucariontes. Aqui estão os fungos, as plantas, os animais, né, estão todos aqui. E aqui, então, existe um grau de parentesco, né, nós, todos eucariontes, né,
fungos, animais, plantas e tudo mais, temos um grau de parentesco um pouquinho mais próximo com essas arqueobactérias aqui, ó. Tá vendo? Elas são um pouquinho mais próximas do que com relação a essa daqui. E assim vai estabelecendo essas questões de parentesco, ok? E aí, então, eu quero reforçar a questão da seleção natural agora que nós falamos lá de Darwin, tá bom? Essa questão da seleção natural, pessoal, é algo muito importante. Vou mostrar para vocês os exemplos de antibiótico, por exemplo, tá? Então, seleção natural por antibiótico. Tá? Tem aqui, nesse esquema, algumas bactérias, umas têm a corzinha vermelhinha, outra amarela, outra laranjada, assim, é uma população de bactéria. Quando você usa o antibiótico, né, e normalmente se você não toma até o final, você seleciona as bactérias. Veja que as fracas aqui, as sensíveis ao antibiótico, morreram. Quem que fica? Fica aquelas bactérias mais resistentes, ou seja, você não matou as mais resistentes, as bactérias mais resistentes do seu corpo. E aí para de tomar um antibiótico, né? Ai, sarei, né? Aí o que que acontece? Essas bactérias que não morreram, que são resistentes ao antibiótico, elas vão se proliferar de novo. E aí nós vamos ter uma população nova, só que daí dessa vez de bactérias mais fortes, não de bactérias fracas. Entendem isso? Que o antibiótico pode selecionar as bactérias? A mesma coisa acontece com a seleção dos agrotóxicos, dos inseticidas. Eu gostei dessa figurinha aqui, ó, da folhinha, né? Então, aqui eu tenho na lavoura, né, 12 espécies de pragas, e aí eu apliquei, né, o pesticida aqui, eliminou basicamente a maior parte das branquinhas, né? Mas ficou ali a vermelhinha ainda, certo? A vermelhinha mais resistente ao pesticida que você usou. E aí, esse pesticida aqui, esse vermelhinho aqui, ele começa, né, a se proliferar. E aí começa a ter, então, mais quantidade dessa praga aqui, que até então ela nem aparecia, tá vendo? E aí, mesmo que você use de novo o pesticida, não vai fazer efeito. Porque daí o pesticida só vai matar as outras, as branquinhas. Então, o pesticida, o antibiótico, são formas de selecionar os mais resistentes. Entendem, pessoal? Eu tenho, para finalizar minha aula aqui, uma curiosidade muito legal, que é sobre duas doenças. Eu tenho aqui um continente africano desenhado. A anemia falciforme, para quem não sabe, é essa hemácia com forma de foice. É uma doença, tá? E a anemia falciforme é normalmente aqui azinho, azinho, tudo bem? Quem nasce com anemia falciforme é recessivo. Aí eu tenho os normais, que é o azão, azão, e os heterozigotos, que é o azão, azinho, né? Só que não apresenta, tem aqui o gene da anemia falciforme, né? Mas não apresenta a anemia falciforme porque precisa ter os dois recessivos. Acontece que essa questão, lá na África, ela também é comparada com a incidência de malária. É, isso mesmo. Olha só, olha o que foi observado. Esse azinho aqui, bem, ele vai morrer, vamos dizer assim, ele não vai sobreviver muito porque ele tem essa deficiência, certo? Aqueles que são azão, que são indivíduos normais, que não têm os genes da anemia falciforme, são vulneráveis à malária. Isso foi detectado na África, em regiões da África. E foi observado que esses indivíduos, que são azão, pegavam facilmente a malária e vinham ter complicações. Já aqueles que é azinho, que são normais, mas que possuem o gene, né, para anemia falciforme, esses aqui são resistentes à malária. Cara, olha que loucura isso, não é mesmo? O professor está explicando para você que uma doença acaba selecionando, né, indivíduos numa determinada situação. É bem doido isso, né? A respeito dessa seleção natural que o professor tem tentado colocar para vocês, do antibiótico, do
do inseticida, aqui da questão da anemia falciforme com relação à malária, né? Você viu que um gene, um determinado gene, ali o ambiente seleciona basicamente qual é o gene que vai permanecer ali naquele local. Vocês estão entendendo? Veja que esses que são azão aqui, eles não vão ter uma incidência muito grande, porque eles conseguem pegar facilmente a malária. A malária seleciona os genes. O meio ambiente seleciona os indivíduos. E, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês, essa questão requer muito leitura, né? Requer muita leitura. É uma coisa muito teórica, muito filosófica, e o professor vai disponibilizar para vocês um PDF, é uma página só, de um texto que diz assim: podemos ver a evolução acontecendo, que está relacionado à genética de populações. Então, não tem como, por isso que a evolução vem logo depois da genética, porque ela é quase como uma continuidade teórica, entende isso? Tá? O professor vai disponibilizar, faça as anotações no caderno, na próxima semana nós temos a nossa avaliação. Um grande abraço.